Está no ar mais um episódio do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura com comentários de arquitetos ilustres ou não. E no episódio de hoje, ambulantes de comida desenham os espaços urbanos. O retorno do programa Minuto Arquitetura para a Vida e Rosa Clias finalmente homenageada, com as participações de Danilo Keila, Elis Cristina e Satoshi Koike, e uma pequena inserção do trecho final do discurso da Rosa Clias ao receber a homenagem. Bom, na semana passada saiu não uma notícia, né, mas um artigo no ArcDaily falando sobre comida e espaço público. E ali ele até que fez um textinho longo, ele acaba enrolando um pouco até chegar onde ele quer, mas a ideia é que ele acaba abordando a ideia de que essas comidas de rua, tanto desde a barraca ali, feira, né, de pastel, cana-de-açúcar, até os atuais gourmetizados que eles chamam, que o pessoal tem chamado, né, dos food truck, ele fala que a ideia que a gente poderia explorar mais esse tipo de acontecimento. Então, segundo o que ele traz no artigo, ele acaba falando que isso pode refletir em mais segurança, trazer as pessoas para a rua de novo, deixar a cidade movimentada, trazer vida para a cidade. Então, exatamente nesse ponto que ele acaba chegando, e aí ele conclui no final dizendo que, abre aspas, né? A comida de rua, ao invés de ser considerada um incômodo, deveria ser vista como um ativo a ser desenvolvido. Fecha aspas. Esse texto aqui é do Via Caos Planejado. É do Anthony Ling, né? Tá o nome da pessoa que Isso, escreveu. esqueci de citar o nome. E aí, o que vocês acham sobre o assunto? Eu até tava comentando em off com o Satoshi e com o Danilo, né? Que eu comecei a ler e eu falei, ok, né? Mas demorou um pouco para eu entender o ponto. Não que o texto não esteja bem escrito, não é isso. Mas aí no final eu entendi aonde ele queria chegar. Porque ele vai relatando, né? Bastante coisas até chegar no final e falar e fazer essa conclusão que você falou. Então, enquanto você não chega no final, você não sabe exatamente o que ele quer trazer com o tema, mas sem dúvida, eu acho muito interessante quando se pensa o espaço público a partir das manifestações das pessoas, seja através da alimentação, né, dessas barraquinhas ambulantes, como eles chamam, assim como o próprio comércio também que acontece. Então, eu acho esse olhar para como pensar o espaço público através da forma como as pessoas já o utilizam, muito interessante. Do que chegar de uma forma de impor que tem que ser assim, dependente da forma como anteriormente estava sendo utilizado. E é um pouco o que ele traz, com o caso específico dos ambulantes de alimentos, né, de barraquinhas de comida, e também essa questão de trazer mais pessoas para a rua, para os espaços públicos, né? Que sem dúvida, durante a faculdade a gente já quando leu Jane Jacobs, ela já falava muito isso, né? A segurança de você andar em ruas, em espaços que tem pessoas, né? E trazer vida para os espaços públicos, porque em alguns lugares você anda e mal vê alguma pessoa ou alguma coisa acontecendo. Então essas movimentações e comida, como sempre, é algo que atrai muita gente. Então eu achei bem interessante, eu acho interessante estar no olhar dos profissionais de arquitetura e urbanismo, sem dúvida. Eu só acrescentando ao que a Elis falou, eu acho bem interessante pensar nisso. Às vezes as pessoas acham que tem que planejar uma coisa que nunca se foi pensada, que nunca se foi provada, né? E por que você não usa algo que já está claro para todos, né? Então, se você entende que aquele ponto, aquela região, com um food truck, com uma barraquinha de comida, está trazendo um fluxo que às vezes melhora a segurança, já tem um monte de consequências naquilo, por que você vai criar um outro, sei lá, um shopping para colocar as barraquinhas ou os food trucks,
pô, aquilo já está funcionando, sabe? Então, às vezes a gente como arquiteto, urbanista, às vezes fica querendo pensar em outras formas de solucionar e às vezes a solução já está ali, né? Então, eu acho que é um pouco disso que você falou, né? Pô, já está funcionando, vamos parar de ficar querendo achar outras soluções, se já está resolvido o negócio. E uma outra coisa é que tem um pouco disso no modernismo, a gente já falou algumas outras vezes aqui, mas essa eu acho que tem a ver com a questão do uso misto. Quando você tem comércio próximo à residência, você traz fluxo em todos os períodos do dia e isso traz segurança para o ambiente, para o espaço. Então é justamente essas barracas de rua, isso traz um fluxo onde tem gente, está mais seguro, né? As pessoas tendem a achar o contrário, mas não, quando tem gente está seguro. Até que você vai ver bairro só residencial, costuma ter aquelas cabininhas de segurança por rua, porque justamente não tem fluxo fora do horário comercial, que a galera está entrando e saindo de carro, não tem mais ninguém. E quando você tem comércio junto com a residência, você tem fluxo o tempo inteiro, isso traz muita segurança para o espaço. E eu acho que essa matéria acaba trazendo um pouco disso também. Eu acho que tem alguns pontos, né, que ele fala do que é legal para a cidade, mas também ele traz o lado que ele justifica como incômodo aqui no final do texto, que às vezes esses ambulantes acabam sendo irregulares, né? Então esse é o grande conflito que ele acaba trazendo também dentro do texto. Então quando ele fala de os ambulantes ocupar espaços que não estavam previstos, ou de repente o cara tem um restaurante de, sei lá, de hamburgueria e aí na frente dele tem um food truck vendendo hambúrguer, sabe? Então ele acaba trazendo essas questões que de repente é um conflito inicialmente, né? Mas também tem uma parte do texto aqui que ele justifica que se aquilo é um lanche, né, uma comida regional, por exemplo, né? Ele fala que tudo bem o restaurante vender o mesmo produto, né, do que o ambulante, mas eles entregam coisas diferentes, né? Então, eles falam que todos... É outro público-alvo e outra entrega, né? Só que nem sempre as pessoas enxergam dessa forma, né? E às vezes... Claro, acham que é concorrente na hora. E às vezes quando isso chega numa prefeitura para sei lá, não que necessariamente seja um arquiteto que vai fazer um novo plano diretor para tentar realocar essas pessoas, buscar um novo lugar para elas, para regularizar, para, enfim, elas poderem também trabalhar, porque é um jeito de elas sustentar a família, a gente acaba às vezes nem considerando isso, né, de que se ele tá ali naquela rua é porque foi uma ação natural, né, e não porque... sei lá, eu tô aqui de boa, eu vou fazer aqui, né? Na verdade, o cara pensou para conseguir chegar naquele espaço e ele entender que aquele era o melhor lugar, tanto para a cidade quanto para ele também, né? Então, acho que às vezes a gente precisa respeitar mais essas coisas que vão acontecendo organicamente, né? As pessoas fazendo a cidade acontecer e deixar elas assim mesmas, né? Eu acho que tem que ter um pouco de planejamento, sim. Eu acho que também só deixar acontecer, acho que pode virar meio que zona. Tem que ter lei, né? O que eu acho que é o problema nesse caso é que se as pessoas estão irregulares, não é porque elas necessariamente querem estar. Eu acho que a burocracia é muito grande e tende a dificultar, principalmente em São Paulo, acho que no Brasil inteiro. Em São Paulo tem melhorado isso, né? Agora... então, estão correndo atrás da melhoria, mas é porque, sim, é muito burocrático isso. Tipo, se a pessoa está ilegal, obviamente, tem todos os casos, mas não necessariamente ela quer estar ilegal. Às vezes ela sai legal até conseguir aprovar, entendeu? Ou se aprovar, o cara vai... O que já ouvi algumas matérias falando que tem uma barraquinha num lugar há 5 anos, aí ele quer regularizar, ele vai lá e aprovam a barraquinha dele a 10 quilômetros da onde está a barraquinha dele, sabe? Essa burocracia é o que faz, às vezes, a pessoa continuar ilegal. Sim. Então, não necessariamente é o cara que quer estar. Né? Então tem os dois pontos. Mas também entender por que o cara é considerado irregular na onde ele tá e ele não consegue o aval ali, a aprovação naquele local, né? Que de repente tem que explicar pro cara ali, né? Porque ele não pode estar ali. E por isso que ele foi realocado para um outro ponto da cidade. E se você, por acaso, um dia estiver pensando em alugar algum imóvel comercial e tal, vai baseado nas barraquinhas que estão na frente, que esses caras sabem onde tem gente. Não, é verdade. Se tem barraquinha na frente, fica tranquilo, pode ir nesse imóvel aí, porque ali passa muita gente.
Vocês estavam falando. Eles não escolhem aleatoriamente, não. Os atores estavam falando essa coisa, né? Que faz essa pesquisa e tal. Até coincidentemente, essa semana eu tava passando na rua, andando até o escritório, e aí é muito comum esses também que vendem, tem a barraquinha e vendem frutas, né? Então tem a fruta fechadinha, ótimo, né? Embaladinha. E tem ela cortadinha, aí tem a fatia de abacaxi, a fatia ainda mais agora que entrando calor, assim, o pessoal consome bastante. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, quanto tempo que essa barraquinha tá aqui? Toda vez que eu passo tem gente, seja de manhã, na hora do almoço, só não no final, muito no final do dia. E é muito interessante, assim, como eles têm esse olhar, porque tem muito isso também do horário, que nem, por exemplo, a fruta, eu percebi que eles geralmente ficam até uma certa hora da tarde. Aí o do amendoim, aquele cheirinho do amendoim, sabe? Do final da tarde em diante, e pontos assim perto da faculdade. É muito interessante mesmo isso que estão falando. Para quem quer, como o Danilo falou, fica de olho que esse pessoal tem um olhar assim bem detalhado para saber aonde, horário, tudo assim, é referente ao que eles estão vendendo. Às vezes não é nem super planejado, né? Só dele sentir a dor por um tempo e ele fala, pô, se eu tive um exemplo disso que só para já tentar explicar. Vai perto de qualquer estação de metrô entre 6 e 7 horas da manhã, quantas barraquinhas de café da manhã tem? Os caras com garrafa térmica, com pão de queijo, com bolo, justamente porque os caras devem ter ido trabalhar várias vezes cedo, não conseguiu tomar café em casa, não deu tempo, os caras passavam na barraquinha enquanto ia pegar o metrô e já... Então, aqui perto na estação Oscar Freire, a estação Oscar Freire ficou pronta há, o quê? 6 meses. Por aí. Já, assim, um raio de 3, 4 quadras em volta, tá com 2 barraquinhas por esquina dessas. Mas é assim, você vê, 9 horas da manhã, eles já estão desmontando, porque ele já passou quem era pra passar, entendeu? Verdade. Porque aí eles vão trazer marmita depois. Que entende a necessidade, já sentiu a dor e vê uma oportunidade. Mas, obviamente, é tudo irregular. E irregular, assim, pensando na legalidade deles estarem lá. A notícia que eu peguei essa semana é uma notícia também no site do CAL, sobre um programa de rádio, um boletim de rádio que teve no ano passado, 2018, e que foi considerado sucesso, e eles vão lançar agora no final do ano agora de 2019. O programa chama Arquitetura para a Vida, vai voltar nas rádios agora no período de 9 de setembro até meio de outubro. 16 de outubro. Não, 10 de outubro. 16. Então, é que na própria matéria fala que... Ah, é? Que, 2 datas? Tem datas diferentes, pelo que eu vi. Tá falando, no começo fala que mesmo? É de 9 de setembro a 16 de outubro, e no final da matéria fala que é de 10 de setembro a 10 de outubro. É verdade. Ô, Cal, corrige isso aí. Algum dos nossos milhões de ouvintes, por favor, dá um toque ali no Cal. Mas só falando um pouquinho mais da matéria, vão ser 10 novos boletins de 1 minuto cada, que eles são lançados durante os jornais matutinos ali da CBN e da Band News, entre 6 e 9 horas da manhã, e vai ser lançado, se eu não me engano, de terças e quintas-feiras. E na real, pensei nessa matéria porque eu já falando e já comentando, né? Beleza. Na verdade, pensando um pouco, a gente já em outros episódios aqui criticou, falou algumas coisas sobre o CAL, e eu acho que é uma movimentação interessante pensando nessa aparição um pouquinho mais da arquitetura para a população que às vezes não sabe nem o que é. Né? Mas por isso, eu acho que é interessante ver o CAL se movimentando para aparecer em rádios populares, né? Apesar de CBN e Band News não são tão populares, mas quer dizer assim, muitos ouvintes, mas sei lá, de repente o tipo de não público, é o perfil, né, do público. Mas eu acho que é interessante, é uma movimentação interessante. Obviamente ainda acho que falta muita coisa para o CAL fazer por nós, mas eu acho que é uma iniciativa bem interessante. O que vocês acham?
Eu ouvi, não sei se vocês chegaram a ouvir, eu ouvi alguns que tem disponível no próprio opa, hoje eu tô com a língua, no próprio site do Cal tem alguns programas para ouvir. É com uma Aliás, jornalista. desculpa, só o título da matéria fala que o programa chama Arquitetura para a Vida e depois no texto ele fala que o programa chama Minuto Arquitetura para a Vida. Tem aí uma diferença, tá? Então, só para vocês, se vocês ouvirem o Minuto Arquitetura para a Vida ou só Arquitetura para a Vida, é a mesma coisa que a gente está falando, tá? E é o que me chamou a atenção, assim, claro que eu imagino que deve ser feito um texto, né? E quem lê essa jornalista, até quando eu ouvi, eu ainda não tinha visto quem era, e a voz é conhecida, porque ela trabalhou na Globo e tal, então é uma voz que você reconhece. É a Cristina Serra, né? Ela era da Globo, foi correspondente já em Nova York, então ela é bem conhecida, por isso que eles comentou que a voz era conhecida, sim, é a Cristina Serra, e eu acho que ela fala muito bem. E aí é bem rápido mesmo, por isso minuto, né? Tipo, os programas. É um teaser, assim, né, que deve ser durante a programação, nesses horários, na verdade, que é dias e horários que. Horários não sei, mas dias são estipulados, né? Para passar. E aí eles tratam de assuntos assim bem direcionados ao público consumidor, para mostrar que é para todo mundo. Então, toca num assunto de, por exemplo, que apesar das pessoas acharem que não é acessível, o profissional de arquitetura ela até coloca, dá um exemplo de que geralmente é 10% do valor da obra é o valor do arquiteto. Tem um que ela fala sobre a questão da segurança, fala sobre RT também. Teve outro que ela fala sobre a quantia, né, que foi o que gerou o objetivo desse programa de rádio, veio dessa questão da grande parcela de pessoas, né, de mais de 80% que constrói sem um profissional. Então, assim, dá para ouvir a questão da economia na obra, a importância do profissional para ter essa economia, não desperdício de materiais. Então, é bem interessante, assim, eu achei uma forma bem rápida, não se aprofunda em nada, é só para fazer as pessoas refletirem mesmo sobre o papel do arquiteto. Não sei dizer até que ponto isso realmente atinge as pessoas, porque eu acho que aí é uma opinião que eu acho que da forma como é falada, já é melhor do que nada, sem dúvida. Mas eu acho que só vai ali pegar naquelas pessoas que já meio pararam para pensar. Quem não tá muito, eu acho que passa despercebido. É uma opinião, não tenho certeza, baseada em achismos meus. Mas é uma sensação que passa. Mas, de novo, é melhor do que nada. Também acho que muito legal essa iniciativa do CAL. E como tudo, inicia-se e depois vai aperfeiçoando, né? Eu concordo com eles quase em tudo, assim. Eu entendo essa questão do público, né? Acho que quem ouve CBN, quem ouve Band News, já é um público que já deve ter pensado, se não nunca contratou um arquiteto, já ter pensado. Então, de repente, por isso ter usado essa linguagem, essa forma de comunicar as pessoas, né? E, de repente, se fosse para uma outra rádio, né? Sei lá, por exemplo, uma Nativa, uma Tupi, uma Gazeta, que são rádios mais populares, de repente a linguagem Nem já ia ser existe mais diferente. Tupi, é Top. Ah, é top? É Top. Top FM agora. Então, tipo, essas rádios, pra entrada nelas, talvez teria que usar uma linguagem um pouco diferente, né? Talvez usando um pouco mais de humor, uma linguagem mais leve, né? E não só informativo, né? Ou que realmente pegasse mais na dor dessas pessoas, né? Eu acho que a dor do cara que ouve a CBN é muito mais se o cara não sabe muito de arquitetura, ou não sabe o que o arquiteto faz, é muito mais deixar claro para ele e que isso vai sim ajudar a economizar. E pro cara da Rádio Gazeta Top falar, você está reformando e não está na dúvida do que escolher e tal, porque eu acho que ele está pensando menos no... Eu acho que, obviamente, ele tem a ideia de que o arquiteto é caro, por isso que ele nunca corre atrás, mas ele também não sabe direito o que o arquiteto faz. Então, é deixar mais claro sobre
no que o arquiteto pode ajudar ele. Eu acho que o cara que ouve CBN e Band News, ele sabe no que o arquiteto pode ajudar, só que ele acha que isso vai fazer ele gastar mais. Então, acho que são dores diferentes desse público, mas mesmo assim, acho que obviamente teria que ter linguagens diferentes, formas e assuntos diferentes em rádios, dessas rádios que a gente está falando, mas eu concordo, eu acho que é importante. É importante. A gente sabe que existe uma desinformação, uma falta de informação sobre a arquitetura, né, para os leigos, para o mundo dos não arquitetos, e qualquer forma de informação a mais aí é importante. Então estamos todos de acordo que isso funciona. Que funciona não, né? Que é importante acontecer. E aí vocês que estão ouvindo a gente, se ouvirem algum desses episódios, quiserem comentar também, mandem pra gente comentários sobre o episódio, sobre o boletim, ou se também tiverem alguma sugestão, a gente tem contato direto aqui com a CBN e com a Band News. A gente vai mandar eles fazerem esse episódio que vocês estão pedindo. Bom, se a gente não conseguir, a gente faz. Só para ficar mais fácil, além do Cal BR, né, no site, também dá para ouvir no Instagram. Então, por ter 1 minuto, ele fica no feed ali direitinho. Então dá para ouvir o comunicado inteiro. E sempre que ele vai ao ar, pelo menos tem ido, né, tenho acompanhado, eles estão soltando. Então, acho que dia sim, dia não, aparece lá. Eu não vi, quer dizer, eu li, mas não lembro quais dias eram. Eles só Tá escrito que é de terça e quinta que eles lançam. Segunda, quarta e sexta. No Insta? Não, no CalBR, aqui no site aqui que você passou o link, tá escrito aqui, ó. O programa será veiculado no período de 9 de setembro a 16 de outubro, às segundas, quartas e sextas, pela rádio CBN e Band News. Tá, só que dá uma olhada que tem outra parte que tá falando que é de terça e quinta. Ou acabou de mudar no site. É mesmo? Ah, não. Juro por Deus, acabei. Tô lendo aqui. A informação do Cal tá certa, a gente que se equivocou. Ó, de 9 a 16 de outubro é na CBN e Band News. De 10 de setembro a 10 de outubro é na Rádio Web, que aí sim é distribuído às terças e quintas. Então todas as bobagens que a gente falou do Cal aí, a gente pede desculpas porque a gente leu errado. Não, mas ainda tem uma coisa errada, que é o título do informativo. O título do programa, que é Minuto Arquitetura para a Vida e não Arquitetura para a Vida. Isso daí tem que arrumar, então. Mantenho algumas críticas. E as outras são para nós mesmos. A notícia que eu trouxe saiu no Cal, né, mas em outros locais também, mas é sobre a homenagem que a 12ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, também tá aí uma outra notícia que a Bienal já começou, mas é a homenagem para Rosa Clias. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter visto não ter ido à cerimônia, eu digo assim, de ter visto que aconteceu isso, que foi no dia 13 de setembro, né, na sexta-feira passada, porque a Rosa Clias, apesar todo o grande trabalho, ela ainda atua na área da arquitetura da paisagem, todo o trabalho, todo o significado dessa profissional para a arquitetura da paisagem, para os profissionais, para a área acadêmica, ela é pouquíssimo conhecida. Assim, acho que quando a gente fala de paisagismo, né, a gente sempre lembra do Bollé Marx, com razão, né, uma grande figura, com um grande trabalho para essa área, mas a Rosa Clias, ela tem também um grande peso para a área da arquitetura da paisagem para o Brasil. No mundo, ela também teve sua participação, não com tanto peso, obviamente, quanto aqui no Brasil, mas ela estudou nos Estados Unidos, né, em Chicago, foi lá onde ela fez o seu mestrado, enfim, mas ela tem uma grande influência também na construção das cidades, como o próprio São Paulo. Ela é de São Roque, ela é nascida em São Roque, né? Ela nasceu em 32, fez faculdade de arquitetura e urbanismo na USP. Ela praticamente deu início, como foi das primeiras turmas na faculdade que teve a disciplina de
paisagismo, né? Então ela, juntamente com uma colega parceira dela, que é a Miranda Magnoli, elas são consideradas assim como precursoras, além de serem mulheres. Tem esse outro grande ponto importante, né, na mulheres como profissionais nessa área. Ela também é responsável pela criação do ABAP, né, que é a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas. Ela foi presidente por mais de uma vez. Mas só para contar rapidinho, porque a notícia é justamente essa homenagem, né, que ela recebeu no dia 13, como eu falei, recebeu essa comenda da entidade, que é um prêmio muito importante. Mas é interessante falar um pouco da história dela, justamente por ela ser pouco conhecida. Não sei se vocês falam, se vocês já a conheciam, né? Mas, além de estar, como eu falei, atuando ainda, mas por exemplo, ela na cidade de São Paulo mesmo, ela foi responsável pela criação do Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura, né? Então isso deu origem a muitos projetos, como por exemplo a Praça da Benedito Calixto, a do Pôr do Sol, mais outras aí, somando 44 praças na cidade de São Paulo, né? Ela tem um peso enorme na questão acadêmica, né? Ela contribuiu para a formação de profissionais, justamente por não ter muita bibliografia na área da arquitetura da paisagem. Ela foi responsável pela criação de muitos livros e tal, né? Publicação de muitos livros. Ela foi responsável por projeto da Praça do Vale do Anhangabaú. Em outras cidades, em Salvador, também ela teve trabalho feito. Curitiba, ela trabalhou juntamente com o Jaime Lerner. Então, assim, ela realmente, para quem quiser saber mais e ver, ela tem muitos trabalhos em diferentes frentes. Eu digo frentes assim, não, dentro da arquitetura da paisagem, mas tanto de projeto como planejamento urbano, como publicações de livros. Então, eu fiquei muito, muito feliz, porque dá para perceber, né? Muito fã, admiradora do trabalho dela e, sem dúvida, por ela ser uma figura também como mulher e ter esse prêmio. Eu, quando você falou, né, se a gente conhecia, eu realmente não conhecia a Rosa Clias. Pesquisei um pouquinho mais, né, inclusive na matéria que você falou que fala sobre o prêmio que ela, a homenagem que ela recebe na Bienal, tem depois também normalmente tem aqueles leia também, né, e tem mais matéria sobre ela, e acho que concordo com tudo que você falou, e só acrescentando, né, que essa questão, ela também foi a primeira mulher a compor a diretoria do IAB São Paulo, né? Então, de novo, não só como paisagista, mas também como mulher, já exercendo, já colocando a posição da mulher na profissão, o que mostra realmente a importância dela e o porquê ela já está sendo homenageada. Mas é isso que você falou, é triste, de certa forma, também saber que ela não é tão conhecida, né? Apesar de ter muitos trabalhos reconhecidos na área, ela não é um nome comum, né? Como você falou, Burle Marx e tudo mais. Então, a própria faculdade, né? Eu fui conhecer depois, porque por eu seguir, imagino, né, também na área, mas eu não me recordo da faculdade falar dela, assim, como, né? Ser usada como referência, né? Ou de, vão lá ver a praça tal, que foi de tal da Rosa, né? Então, realmente, não foi passado pra gente. Mas eu acho muito, muito importante essa homenagem, né? Justamente para dar o valor a ela, que talvez ainda não tenham dado. O que eu acho legal, que eu acabei não falando, mas ela é uma predestinada, né? Porque o nome dela, né? Rosa. Brincadeira. Seria uma coisa que eu fosse chamado de apartamento, é isso? Não, é que nem o Arthur Casas, né, Gil? Eu faço apartamento, o Arthur Casas. Exato. Eu
conhecia por nome, não conheço muito o trabalho dela. Já sabia da importância dela na área de paisagismo, mas talvez por não atuar na área também não tenha buscado ela como referência e não tenha estudado nem um pouco as obras dela, né? Mas o que mais chama a atenção é por ela ser a primeira, né, mulher a ganhar esse colar, né, um colar de ouro. Pra ganhar É um colar de ouro, Pra ganhar esse colar de ouro em 2019, né? Então, Pois é. eu acho que aqui que entra. É merecido ela ganhar, é legal a homenagem e tal. Mas, tipo, a gente tá em 2019, né? O que tá acontecendo? Será que esse prêmio não foi atrasado, né? Não, e será que não tem outras mulheres merecendo isso também? Ah, não, com certeza. Eu acho que aí é uma questão que é resultado desses movimentos feministas, movimentos, na verdade, de respeito à diversidade, todos os movimentos que a gente vê acontecendo e que tem se fortalecido de uns anos para cá, é muito recente mesmo. Por isso que a gente vê mudanças, mas mudanças ainda que a gente fala, putz, a gente está no pleno século XXI, no ano de 2019, e ainda a gente vê coisas que a gente fala, poxa. Mas eu acho que é resultado, sim, desses movimentos, e isso é um dos, assim como outras coisas, em outras áreas profissionais também. Então, eu concordo com o Satoshi, mas é resultado da sociedade que a gente agora está conseguindo diminuir a passos bem lentos, mas a gente não pode negar que está conseguindo essa sociedade machista e uma resposta a essas mudanças que estão acontecendo. É uma pena que não foi antes, que poderia, com certeza, ter sido antes, mas devido a minha, pelo menos sobre a minha ótica, tudo isso. O famoso antes tarde do que mais tarde. Mas acho que poderia ser muito antes, né? Porque, Com certeza. por causa da idade dela também, né? Parece que muitas coisas só vão acontecer depois que alguém morre, né? Uma homenagem, então, não, né? Tipo, esses trabalhos que ela fez aqui, pelo menos do Vale do Anhangabaú, Avenida Paulista, aquele de Salvador, que ele citou, já tem uns bons anos aí, né? Então... O Parque da Juventude, que ganhou o prêmio da Bienal do Chile com o Aflalo Gasperini, que foi o projeto dele. Então, ela também estava nesse projeto, né? Então, assim, você vê que são coisas, você fala, não... E não só isso, como eu falei, não é só os projetos, são já grande coisa, mas também todo o trabalho com relação ao planejamento das cidades, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Mesmo que ela não tivesse feito grandes projetos como este, e não só na região de São Paulo, no estado de São Paulo, mas no país todo, né? Então, tem uma grande uma bagagem, um trabalho, e aí eu tava até pensando, ela tem 87 anos, né? E ganhou esse prêmio agora. Eu não sei dizer com que idade que o Oscar, agora não me lembro, o Oscar Niemeyer ganhou Bom, ele ganhou vários prêmios, mas o Pixel, por exemplo, não sei com que idade foi, mas ele era bem mais novo que isso, né? Não sei. Mas porque achavam que ele estava nos últimos anos dele, né? Não sabiam eles que teria mais 80 anos depois que ele ganhou o prêmio, entendeu? Mas eu concordo, tem um pouco disso de querer homenagear quando sente que tá para aposentar, né? Então é triste isso, né? É só valorizar depois que o cara teve toda uma carreira, né? Em vez de valorizar enquanto tá ainda exercendo, trabalhando muito bem, colocando a opinião, se expressando, sendo uma referência. É triste. Eu dei um Google rápido e foi em 88 que ele ganhou. Nossa, foi bem antes. Eu achava que tinha sido um pouco depois. Mas em 88 ele já tinha quanto? 70 e poucos, né? 95. Imagina! Terminou triste. Não, tem que terminar feliz, né? Que ela ganhou o prêmio, pelo menos enquanto tá viva. E que é merecido, né?
totalmente merecido. Não, ela tinha que ter ganhado só de ela ter sido a primeira mulher a participar compor a diretoria do IAB e de ter sido a fundadora da ABAP, que até então os paisagistas aí não tinham relevância nenhuma na área, né? É até Exato. interessante o que você falou, que eu tinha pensado e acabei não falando, que esse prêmio tem muitas coisas envolvidas, né? Além dessa questão dela como mulher e também dela como profissional, né, como arquiteta da paisagem, que é uma profissão, na verdade, que é uma área da arquitetura, também um pouco, posso falar assim, que tem pouca visibilidade, reconhecimento. A arquitetura, a gente sofre muito com essa questão do reconhecimento, do trabalho e tudo mais. O paisagista está ainda um pouco mais sofrendo, né, nessa questão. Então, quando a gente vê um prêmio também para uma profissional que tem o seu foco de todo o trabalho nessa área, também acho que é muito válido, é muito legal também. E para finalizar a notícia aqui da Rosa, a gente vai deixar um trecho do discurso que ela fez quando ela recebeu o colar. Com muito orgulho, então, passa a integrar a lista de inúmeros arquitetos e personalidades que ofereceram sua colaboração para a melhoria da arquitetura e do urbanismo em nosso país. Dentre tantos, faço questão de lembrar aqui figuras como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Roberto Burlemar e Vila Nova Artigas. Mas não poderia deixar de mencionar um aspecto que também é relevante. Depois de mais de 50 anos de homenagens, apenas este ano uma mulher recebe o colar de ouro. E é isso, pessoal. Acho que depois desse discurso a gente pode encerrar aqui. A gente continua ouvindo vocês. A gente tá sempre no Instagram, podcast_arq2p, ou no e-mail podcast.arq2p@gmail.com. Sempre ouvindo comentários, sugestões e também aguardando o contato de vocês para participar sobre alguma matéria, alguma notícia que vocês achem interessante. Como vocês viram no episódio 2, né? Sempre a gente trazendo gente nova para participar com a gente. Então, mandem ideias e notícias que vocês queiram participar. É isso? É isso. E é isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, Valeu. Tchau.